Pessoas viciadas em conflitos. Isso vai ter pano para manga. Pessoas viciadas, para você anotar aí, hein? Em conflitos. Começando o programa à luz. Possivelmente vão ligar para a gente dando muita bronca em mim. Ô, Dilon, o bêbado da cidadezinha vinha com o jornal dobrado debaixo do braço, todo amarrotado o jornal, né? Bêbado, né? Ele foi meio trôpego em direção ao padre e cumprimentou o padre. Disse, bom dia, seu padre. E o padre era normalmente um sujeito brigão, mal-humorado, criador de caso, e muito contrariado, fez que não ouviu, né? Eu não ouvi esse cara me cumprimentar. Mas o bêbado era insistente e queria fazer uma pergunta e não desistiu. Com licença, padre, o senhor pode me dizer o que causa artrite? O padre fez que não ouviu. E o bêbado, chato toda a vida, padre, o que causa artrite? Aí o padre, zangado, quase gritando, disse, olha, bebida provoca artrite, jogatina provoca artrite, andar com prostituta provoca artrite. Aí depois dessa explosão, o padre, um pouquinho mais calmo, perguntou, por que você quer saber? Não, seu padre, que aqui no jornal está dizendo que o Papa está com artrite, eu queria saber. Ai, meu Deus. Doutor Luiz Arbini, pega leve. Depois o senhor não quer que as pessoas fiquem te chamando de baigon, que o senhor não perdoa, o senhor mata, né? Não, Hoje mas nós eu não vamos, sou nem o bêbado nem o padre, não tem nessa, eu só fui uma... nós vamos, Me contaram, né? Aham. Nós vamos entrar num assunto hoje muito interessante. Nós vamos entrar num assunto que o senhor trouxe como tema, que é pessoas viciadas em conflitos. Mas como é que é essa história de pessoas viciadas em conflitos, hein, doutor Luiz Aibinder? Dá só um spoiler para a Você, gente. você, na tua experiência de vida, você deve ter encontrado pessoas que são granadas sem pino, né? São prontas para explodir, são encrenqueiras, vão criar casos com qualquer coisa. Você diz bom dia por quê? Sabe, não tem pessoas assim Tem. Eu conheço um que... amigo que era tão ignorante, que ele sentou num bar, numa lanchonete, e falou: me traz 2 chopp aí que eu estou esperando um amigo. Aí o garçom falou: chopp, preto ou branco? Ele falou: o amigo é meu, se é preto ou é branco, não interessa para você. Já uma confusão. E Mas aí? tem gente desse tipo que você encontra, infelizmente, na família, né? São no trabalho, nas tuas amizades. Tem pessoas assim. São Uhum. pessoas extremamente desagregadoras. Tem jogador de futebol que ele é excluído do time por ele desagregar e não agregar. Ele cria tanto problema. Isso que me falou foi o Apolinho, que foi técnico do Flamengo, um grande técnico, o Astor Rodrigues. Você até, não vou dar o nome do santo, mas que o cara só criava caso. Esse jogador, embora jogasse bem, ele contribuía mal para o time, ele provocava desunião. Então, essas pessoas são excluídas. E você, às vezes, não dá para excluir. Às vezes pode ser um pai, a mãe, um filho, marido, esposa. Pessoas desagregadoras que vivem arrumando confusão. Essas pessoas têm uma vida íntima pobre. Elas, geralmente, elas tendem para a depressão, se sentem vazias, mas elas se sentem cheias de energia quando arrumam briga. Porque a raiva energiza, libera muita adrenalina e a pessoa se sente viva, vibrante e cria caso por bobagem. Porque o negócio dela é criar caso, não é resolver problema. Tinha ao nosso lado já encantou e abrilhantou, acendeu a luz, iluminou, perfumou e trouxe tudo de bom aqui pra gente. Essa beleza de pessoa que está aqui ao meu lado, que eu tenho respeito profissional, que eu tenho admiração pessoal, é amiga de longa data, Cilei Neto, consultora de carreira. Seja bem-vinda ao programa Luz da Psicologia, tudo bem? Tudo bem, Odilon? Um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Quero também aqui falar com o Luiz. Estava aqui ouvindo o início desse momento entre vocês aqui falando sobre a luz da psicologia, sobre pessoas viciadas em conflitos.
tão importante falar sobre esse assunto, não é mesmo? Ah, com certeza, porque conviver com pessoas viciadas em conflito é como viver como um campo minado, não é verdade, doutor Luiz Abílio? Elas não É, só contaminam o ambiente com o seu desconforto e com a sua ansiedade de quem sabe que basta um comentário, um gesto, uma palavra para que pulem sobre nós, mas também nos contaminam com a tensão própria de quem não faz outra coisa além de travar guerras internas, não é verdade, doutor Luiz Aibinder? essas pessoas, você falou bem, elas são um campo minado. Isso no campo da Cirlei, de trabalhar com empresas, né? Quantas pessoas ficam envenenando o ambiente de trabalho, né? Fala mal do chefe, fala mal do colega, leva e traz, cria caso. Essas pessoas são extremamente inconvenientes. Falta nelas uma boa dose de Simancol. Aqui ao nosso lado, a Cirlei, ela tem uma profissão muito interessante. Ela dá palestras em todo o Brasil, voltadas justamente falando sobre esse tipo de assunto, tá? Está envolvido também, porque ela é consultora de carreira. E uma pessoa viciada em conflito prejudica o ambiente de trabalho? Sem dúvida. E é sobre isso que a gente vem falando, porque nós temos duas habilidades, duas ferramentas que são muito importantes para o profissional hoje no mercado de trabalho. As hard skills, que são as técnicas, tá? Se a pessoa trabalha com TI, ela tem que saber muito bem sobre a utilização dessa ferramenta. Se a pessoa é um gestor administrativo, ele tem que saber administrar, ser organizado, ser planejado. Mas as soft skills são aquelas capacidades emocionais. E é sobre isso que eu venho trabalhando dentro dos treinamentos. Porque são competências tão importantes como as competências que você tem da habilidade da sua própria profissão. Eu posso ser uma ótima treinadora, mas se emocionalmente eu não sou forte, se emocionalmente eu contagio negativamente as pessoas, eu não faço bem aquilo que eu trabalho. E é sobre isso que eu falo durante os treinamentos. Eu ouvi vocês falando aqui sobre pessoas viciadas em conflitos, e é uma energia que a pessoa já conhece. Muitas vezes ela sempre viveu num ambiente tóxico, em que todo mundo se comunicava de forma violenta. E ela leva esse comportamento para dentro do trabalho. E há um conflito entre a sua educação, entre a forma como ela vê o mundo, entre a forma que ela vê que tem que resolver as coisas, porque ela acredita que está certa. Porque é o único jeito que ela conhece. Você imagina uma pessoa que a vida inteira só conseguia resolver as coisas no grito. Só conseguia ser ouvido gritando, porque os pais eram assim, porque os amigos eram assim. E aí, quando entra no mercado de trabalho, é um baita de um profissional, tem uma formação incrível, porém não sabe se relacionar. E como adequar a capacidade profissional através da psicologia, doutor? Por exemplo, o oposto desse comportamento que a Cirlei muito bem descreveu é a empatia. A pessoa pode aprender a ser empática, se colocar no lugar do outro. Se eu, em vez de engrossar com aquela pessoa, me perguntar como é que eu me sentiria no lugar dela, eu já não vou engrossar tanto, eu já dou uma boa freada nesse comportamento de agressão. Mas essa pessoa que é grosseira, ela é basicamente insegura. Eu não, basicamente uma pessoa insegura que precisa fazer prevalecer seus argumentos através da intimidação e não da razão. Então ela quer, no grito, assusta a pessoa. Esse presidente da Caixa Econômica que foi destituído agora, eu vi uma pequena gravação dele com um subordinado, mas é a grosseria em pessoa, fora os abusos sexuais lá, os assédios sexuais, mas a grosseria em pessoa com o subordinado. Uma pessoa dessa pode até parecer importante, mas é fraca. É fraca. E o ego grita e a razão sussurra. E esse tipo de comportamento, às vezes, diante de um superior, né, como no caso desse que ele citou do superintendente da Caixa Econômica, isso aí gera assédio moral? Sim, e é comum. Geralmente essas pessoas que são mal resolvidas, Luiz falou muito bem, geralmente essas pessoas são fracas emocionalmente. Às vezes você consegue assumir um cargo de importância dentro de uma empresa, mas emocionalmente você é muito frágil. E já vem se discutindo sobre isso. Mais importante do que as habilidades técnicas são as habilidades emocionais. Você tem que saber ter pensamento crítico, ser empata,
A empatia tem que ser desenvolvida. É como o Luiz comentou, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Só que algumas gerações ainda não conseguem entender muito bem isso. Principalmente a geração X, que são as gerações que nasceram, as pessoas que nasceram a partir da década de 70. Antes disso, a Baby Boom, às vezes a pessoa não consegue se adequar ao novo momento. Inclusive agora a geração Nutella, né? Nós estamos com esse problema sério da geração Nutella que está difícil de incutir na pessoa, na cabeça desses jovens adolescentes, que eu digo que são aborrecentes, o que a vida real oferece, porque eles estão tão mergulhados no mundo virtual que eles perderam o norte do que é a realidade. Você não concorda comigo? Eu acredito que eles estão um pouco mais perdidos. A geração Z, que é a geração que nasceu até 2010, é uma geração que está precisando se adequar a esse novo momento. Porque a minha geração, que é a geração Y, é uma geração que viveu fora da internet. Nós somos imigrantes da tecnologia. Ou seja, chegou em 96. Eu, por exemplo, tinha 15 anos quando a internet, de fato, chegou no Brasil. Então, eu vivi 15 anos sem estar imersa na tecnologia e depois eu migrei para essa nova geração, esse novo momento. Se adaptou com inteligência. Agora, em que letra do alfabeto está essa geração do Dr. Luiz Aibinder, por exemplo? Eu estou na geração, aquela arte rupestre, aquela que se escrevia nas cavernas. Sabe? Desenhava na caverna. Eu sou daquela geração. Mas não vamos jogar isso na culpa dos jovens. A responsabilidade desses jovens é de quem os educou ou não os educou bem. Os pais é que não adequaram as crianças para a realidade. Estão criando essas crianças numa bolha de permissividade que elas não sabem ouvir não e por isso tem esse comportamento. A Cirlei falou uma coisa da habilidade técnica, ela tem toda a razão. Numa faculdade, as pessoas saem mais ou menos no mesmo nível de conhecimento técnico, né? Engenharia, química, ela se forma, ela sai mais ou menos nivelada com os colegas. O grande diferencial são as habilidades humanas, as habilidades sociais que ela terá ou não terá. Se ela tiver habilidades sociais e competência técnica, ela pode ir longe. Se só tiver conhecimento técnico e não tiver habilidade social, ela vai se dar mal. Mesmo que seja um trabalho assim, mais mecânico, assim, por exemplo, trabalhar com informática, ela vai ter que se relacionar com o chefe, com colegas, com clientes. Mas se não tiver essa habilidade, vai se dar mal. É nesse momento que a gente vê que também muitas mães, né, para evitar conflitos, né, esses conflitos naturais que existem entre filho e mãe, na criação do filho, na choradeira da criança que não para de chorar, elas terceirizam, saem dessa bolha que o doutor Luiz Aibinder disse e terceirizam o problema ou até mesmo as suas responsabilidades para um celular, entrega na mão da criança e vira as costas e deixa a criança ali. O celular aí, por sua vez, traz muita informação para a criança, para o adolescente. A quantidade de informação é muito rápida, não dá tempo do jovem ainda, com o seu cérebro de informação, processar tanta informação. E o que fazendo? Você falou muito bem. Nós temos muita informação e pouco conhecimento. A informação é quando eu pego todo esse volume de coisas que são ofertadas para mim, faço conexões e, de fato, construo um conhecimento. E eles têm muitas informações, a gente sabe que hoje existe uma liberdade muito grande no YouTube, então qualquer um pode ensinar sobre qualquer assunto e às vezes ensina de uma forma equivocada. E eles recebem isso como uma verdade absoluta, porque não existe mais o filtro. Não tem um filtro para ele. E você tocou num ponto que é muito importante. Muitas vezes os pais nem têm noção do que os filhos estão assistindo. E eu falo por mim, porque quando meus filhos estão assistindo o YouTube, eu falo assim, não quero que vocês assistam isso. O que essa pessoa está te agregando? E tem coisas, não estou querendo de maneira nenhuma ser preconceituosa, mas eu coloco meu filho na escola. E eu vejo um youtuber falando a nossa língua, que é a língua portuguesa, totalmente errada. Eu falo, não, filho, ele não está te agregando valor, não. Vamos mudar. Vamos lá, vamos assistir um desenho, vamos assistir um filme. Você quer assistir alguma coisa? Vamos assistir uma outra coisa. E a gente precisa estar de olho no que os nossos filhos estão assistindo. Porque se acontecer do filho Cirlei e Dr. Luiz Aibinder crescer
ali com essa quantidade de informação chegando através da tecnologia, da internet. Ele, às vezes, quer passar para o pai uma informação ou para a mãe, mas a mãe e o pai ainda não têm ainda aquela velocidade de entender aquela linguagem digital. Vai criando conflito, porque o filho fica sem paciência de explicar para o pai não entende aquela conectividade que ele tem com a internet, com as linguagens digitais. Essa criança não pode criar um viciado em conflito, não, porque ninguém me entende, porque não sei o que tem, bababá. Não, só por isso não. Só por isso não. A essa criança falta empatia. Os pais têm que dizer, olha, eu nasci em outra época, não tinha internet, portanto eu estou aprendendo. Você já nasceu com o computador na mão, com o celular na mão. Você falou em terceirização, Gilon. Há uma terceirização muito perigosa, que é transferir a responsabilidade de educar para a escola. A escola não é para educar, a escola é para instruir. A criança já chega mal educada na escola e começa a desrespeitar os professores. A função da escola não é educar. O pai tira o corpo fora. Eu pago a escola para isso. Não, você paga a escola para dar instrução para o teu filho, não para educação. E o que a Cirlei falou, existe, Cirlei, agora chamada droga digital. Quando você faz uma coisa que te dá prazer, você vicia, porque você produz dopamina e fica viciada naquela substância. Então, a média que as pessoas consultam o celular é menos de 10 minutos. A cada 10 minutos, a pessoa vai lá no celular, porque ela é como se fosse desse uma aplicação de dopamina no cérebro dela. É uma droga digital, daí viciar. A pessoa passa horas e horas da vida em função de telas, e não de realidade, de contato humano, de desfrutando da vida da sua plenitude. Ela fica presa a uma tela. Daí os pais terem também precisavam ter cuidado com a dosagem do número de horas que a criança passa diante de uma tela. Nada contra a internet, só o abuso contra o uso excessivo dela. Tá aqui uma pergunta que chega no Zap aqui pelo André. Como agir diante do viciado em conflito? Eu tenho um chefe que ele é ao concurso em arrumar treta. Bom, com o chefe você não pode se afastar, vamos ser realistas, né? O cara é especial. Eu cito uma frase de um filósofo de 1630 e poucos, chamado Pascal. Disse ele, uma indiferença pacífica é a mais sábia das virtudes. Repetindo essa frase que eu acho maravilhosa. Uma indiferença pacífica é a mais sábia das virtudes. O chefe, blá, 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 blá. Você fala, tá, pois é. Você não alimenta, não joga gasolina nessa fogueira. Ele vai descarregar isso em cima de quem revida, porque o negócio dele não é descarregar, ele quer brigar, ele quer conflito, treta, como você chamou, né? Ele se sente realizado com a treta. E também é uma pessoa, como eu disse, insegura, porque como chefe, ele quer prevalecer sobre o outro. Se eu consigo prevalecer sobre o outro, na minha imaginação doentia, eu estaria vendo aquela pessoa de joelho e eu sou maior do que ela. Também tem a Ana Colucci que colocou isso aqui a respeito, que é mais ou menos o que o próprio o André tinha falado aqui. Ela disse, como lidar, doutor Luiz Armínio, com essas pessoas que são viciadas em humilhar, criticar as outras. Olha, Ana Colucci, eu vou ser sincero para você, tá? Eu posso te responder isso, porque eu vivi num trabalho por mais de 10 anos com um patrão que ele era o cara que mais humilhava. Hoje, se ele estivesse agindo do mesmo jeito lá no trabalho, como ele agia comigo antes, há uns 15 anos atrás, tem que ser atrás, não pode ser à frente, mas tudo bem, há uns 15 anos, ele seria processado diariamente por umas 10 pessoas por assédio moral. Né? Então, ele era uma pessoa escrota, uma pessoa totalmente escrota, que não respeitava ambiente, sexo, idade. Ele era grosso com todo mundo e de uma forma que só ele tinha razão. A pessoa viciada em conflito, ela acha que só ela tem razão? Só ela tem razão. Que pretensão do outro achar que tem razão, né? Ele tem que atropelar a pessoa. Isso aí é uma característica dele. E culpa os outros por qualquer frustração ou problema que eles tenham. A responsabilidade sempre é dos outros. E respondendo a Ana Colucci, um beijo, Ana. Ela fala isso. Como é que lidar com essas pessoas? Não teve o Jung que falava em mandalas?
É só mandá-las para PQP que resolve. Vai mandá-la, né? Mas aí também já é troca de chumbo trocado. Mas às vezes não precisa falar, né? Só aqui dentro, dentro você já pode fica pensar. mandando. Que o ser humano- Olha, uma resposta maravilhosa, gente, é ram-ram. Acabou de Ah, fazer É isso como aqui, que ó. Na a nossa Shirley fez. cabecinha, é. Eu tinha um amigo que falava assim, o ser humano é o único animal, ele falava bem assim, é o único animal que é capaz de olhar dentro do seu olho, balançar a cabeça que está dizendo que sim, que concorda, mas dentro está falando, deixa de ser besta, sai fora, tá, entendeu? Quer dizer, ele está sinalizando que concorda com você, mas não está concordando com absolutamente nada. E Não, como- outras dicas. Ram-ram. Ram-ram. Ah, tá. Pois é. Essas expressões, você não deixa a pessoa no vácuo, mas você não está dizendo nada. Mas com certeza irrita essa pessoa. E na hora de você passar numa palestra, como você realiza, aliás, eu gostaria até que depois você desse suas redes sociais aqui também, para a gente colocar ali, para quem quiser contratar essa moça que é uma, se não for a melhor, é uma das melhores profissionais aqui de toda a nossa região, nesse segmento, né, de gerenciamento de carreira. Com certeza, ela sofre na nossa cidade, porque quando ela circula entre o nosso comércio, ela vê uma deficiência muito grande da capacitação dos profissionais que aqui trabalham, até por falta da própria empatia. E como falar de empatia e humanização para pessoas tão desconectadas? É delicado, mas eu preciso persistir. E eu busco sempre a sensibilidade, porque não adianta com essas pessoas, sejam elas que são viciadas em conflitos, sejam as pessoas que realmente não entendem o que é empatia, eu buscar falar de uma forma somente técnica. Eu falo sobre os dados científicos, mas eu gosto de falar muito baseado na emoção, para a pessoa entender que aquilo, e faço muita dinâmica. Incomodou em você o que essa pessoa disse? Incomodou como eu comuniquei com você? Pois é assim que você comunica o outro e é assim que o outro se sente também. Tem que trazer essa pessoa para o protagonismo, para entendê-la que o jeito que você não quer ser mal atendido no comércio, você também não pode atender o outro. Eu entendo que você pode ter os seus conflitos internos, todos nós temos, mas aí eu costumo muito falar sobre isso, sabe, Odilon, Luiz, quando eu falo nas aulas, eu deixo meu problema lá fora. E aí os meus alunos, mas como que você faz isso? Você encarna o personagem? Gente, o que os outros têm a ver com os meus problemas? E dividi-los na hora do cafezinho com todo mundo, vai me ajudar? É uma ajuda técnica que eu tenho? É uma ajuda com experiência? Não é. E eu converso muito com os meus alunos, que a gente precisa ser automotivada. Eu entendo que se esse emprego não é o suficiente para você, não está sendo bom o suficiente para você, pense que ele é importante nesse momento para que você possa mudar. A minha maior dificuldade hoje com a geração Z e a geração Alfa é que eles não conseguem olhar para o futuro. Eu não sei se você já percebeu isso, sabe, Luiz? Eu não sei se você já conseguiu identificar isso. Mas eles têm dificuldade de olhar para o futuro. Essa agilidade que nós temos da rede social, que é só passar o dedo, e em 1 segundo você já identifica se aquilo é bom ou ruim para você ler, e parar para ler, e parar para identificar aquela imagem, é o suficiente para eles acharem que tudo tem que ser muito rápido. E quando eu falo, beleza, você não gosta de trabalhar hoje nessa loja, e o que você vai fazer? Você precisa desse emprego. Você vai fazer da pior maneira possível? E aí, você tornando esse emprego o pior emprego possível, você vai ser uma pessoa viciada em conflitos. Porque basta um cliente pedir um outro tamanho, uma outra cor, querer trocar um produto, você já fica irada. E isso não é bom nem para você, nem para o ambiente com que você trabalha, nem para as pessoas com que você trabalha. E, sinceramente, de uma forma bem egoísta. Você não pensa, eu sempre falo isso, você não pensa na sua saúde física e emocional? Porque à medida trabalhar que você... contrariado já faz mal para a pessoa diariamente. Sim. Né? E aí você vai adiantar? Aí eu conto sempre histórias minhas também, sabe, Odilon? Eu teve um período da minha vida, na minha adolescência, que eu queria fazer um curso técnico. Só que para poder manter esse curso, eu precisava trabalhar. Porque eu venho de uma família muito, muito humilde, né? E meu pai não tinha como dar conta disso. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa, era prestadora de serviço de uma empresa dentro da UFRJ.
Era longe, eu acordava 4 horas da manhã para pegar o ônibus 5h30 da manhã e estar às 7 horas em ponto lá dentro da faculdade para trabalhar. Gostava daquele ambiente, gostava das pessoas, mas não de todo o desgaste físico que eu tinha. Mas eu entendi que eu precisava estar naquela empresa para terminar meu curso. E eu percebo que os jovens hoje têm essa dificuldade. Aonde você quer chegar? Existe um processo. As pessoas que são viciadas em conflitos estão em todos os cantos, né, doutor Luiz Arbinder? Cabe a cada um saber desviar e conviver com essas pessoas, ou não, né? Eu quero dizer isso é o seguinte, tem uma história, doutor Luiz Arbinder, que até a própria Cirlei comentou, que era um caipira, né? Ele era um matuto, roceiro. E o patrão fazendeiro dele, o capataz, era um grosso, que só faltava chicotear. Quando ele chegava no trabalho, ele já perseguia aquela pessoa, falava assim, vai deixar essa emborná que está pendurado no pescoço em algum lugar, vai trabalhar com isso. Ele falou, eu trabalho com isso, que pode ficar tranquilo, meu trabalho eu faço. Você é incompetente, não está fazendo nada direito. Esse senhor, vou fazer meu trabalho. E todo dia, o dia todo, aquela humilhação. E aí o rapaz ia embora e voltava no outro dia tranquilo e escutava toda aquela... Aí um dia o capataz se enfureceu, falou, rapaz, não consigo perturbar esse cara, não consigo que ele vá embora daqui, ele vem trabalhar, mesmo eu humilhando ele todo dia, e eu quero me ver livre dessa tralha, eu não consigo. Aí o cara falou, vou seguir esse cara, e seguiu ele. Ele foi para casa, o caipira foi embora com a charretinha dele. Quando chegou lá na porta da tapera dele, que ele morava, ele foi em direção a uma árvore, ele pegava aquele emborná dele, tirava e pendurava num galho de uma árvore e entrava para dentro da casa. Aí o cara foi rastejando, quando ele olhou na janela, esse caipira estava brincando com os filhos, beijando a esposa, e se divertindo, comendo aquela comidinha simples, mais alegre que estava. Aí ele foi embora encucado. Como é que o cara consegue ser humilhado todo dia desse jeito, ainda chegar em casa, ainda ficar feliz com a família desse jeito? E eu não consigo ser assim com a minha família, e ele é assim com a família dele? Não acredito nisso. No dia seguinte ele chega no caipira e pergunta, quero falar com você. Escuta, que negócio é esse de você pegar o seu emborná na porta da sua casa e deixa pendurado lá numa árvore, entra para dentro de casa, chega lá, depois de passar tanta humilhação, você é alegre com a sua família daquele jeito? Aí ele falou assim, é simples, vai. Toda a humilhação que o senhor me faz passar aqui, eu guardo dentro daquele emborná e deixo lá na árvore, porque minha família não tem nada a ver com o que eu passo aqui. O que eu vivo dentro da minha casa é meu, do meu sentimento e não do seu. Então, quer dizer, muito aí legal. Um caipira tem uma lição de moral no viciado em conflito, né, doutor? Baseado no que vocês dois falaram, Cirlei, a minha sugestão para o próximo tema, viver e escolher. A vida é feita de escolhas, Odilon, para o próximo programa. Viver e escolher. Você escolhe muitas coisas, levar o desaforo para casa, pendurar na árvore, etc. Você falou também, Odilon, na saúde física. Você tem toda a razão. Quando a pessoa está zangada, aborrecida, estressada, não é só um sentimento. Isso tem uma consequência física. O nosso corpo ouve tudo aquilo que a nossa mente pensa. Então, quando você pensa de forma negativa, vamos botar entre aspas negativa, você libera uma grande quantidade de cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse enfraquece o sistema imunológico, abrindo as portas para qualquer doença que você tenha tendência a desenvolver. Outra coisa em relação ao que a Cirlei falou, o ouvido é o caminho para o coração. Frase do Voltaire. O ouvido é o caminho... Você treinando o pessoal de vendas, de balcão e tudo, entender que o ouvido é o caminho para o coração. Isso daí é ótimo. E em relação às... Falou, Tilon. Que a gente não escuta, o coração não sente? Não. Você se sensibiliza pelo que você ouve. Uhum. Por exemplo, perguntando a uma mulher, Cirlei, o que um homem mais encanta você? Porque ele é bonito, porque ele é rico ou porque ele fala gostoso? Porque ele fala gostoso. Não tem nada melhor do que ter alguém que você pode conversar uma noite inteira. E eu ensino que a pessoa
ela, ela vai adorar te ouvir e vai adorar falar contigo. Porque isso daí você pode ensinar para as pessoas, inclusive no comércio ou na indústria. Em relação também ao que o Odilon falou, tem uma filosofia, que eu não falo em filosofia porque fica muito sofisticado, eu boto numa linguagem popular, se chama consequencialismo. Foi a Cirlei que falou. Quais são as consequências de você não se dedicar ao seu trabalho ou ficar emburrado o resto da vida aí, pastando nessa tua zona de conforto, embora seja desconfortável? E para ser firme, eu ensino assertividade. É você ser firme sem recuar nem agredir. Você não precisa revidar a agressão. Se você revidar a agressão, quem é que está no comando das tuas emoções? Você ou a outra pessoa? Você estava bem. Aí o cara te diz um desaforo, você dá uns coices nele. Quem é que está no comando das tuas emoções? A outra pessoa. Você só é um marionete. Você se torna manipulável. Outro dia nós falamos sobre isso até aqui num tema. No trânsito, você está tranquilo, ouvindo uma música, indo para o seu trabalho, quando chega um determinado momento, você leva uma fechada e um xingo de uma pessoa. Essa pessoa olha para você, você já fica estressado, já segue o cara, quer discutir. Quem é que estragou o seu dia? Aquela pessoa ou você mesmo? Isso é na vida. Isso é todo fato é absolutamente neutro, Odilon. Nenhum fato tem um valor em si. Não existe ofensa, só ofendidos. O cara nem conhece a tua mãe, xingou a tua mãe, você vai ficar ofendido? É verdade. O Karnal comenta sobre isso. Ele diz que você tem que fazer uma reflexão. Se xingo a sua mãe, ela realmente é isso? E se ela for? Ok. Ela não é isso. Então por que se ofender? Karnal fala muito sobre isso, é uma reflexão mesmo. A pessoa está fazendo, eu falo isso muito nos treinamentos, sabe? Quando falam mal do seu trabalho, quando alguém te faz uma crítica, mesmo que seja uma crítica baseada em conflito, aquilo que a pessoa está dizendo é verdade? Se é verdade, você precisa mudar a forma como você se comporta, mudar a forma como você entrega o seu trabalho. Não é verdade? Não tem motivo para se ofender. O Carlos de Niterói manda pelo WhatsApp a pergunta é o seguinte, que ele está vendo pela TV, e ele quer saber, o arrogante é um viciado em conflito? Não. Ele é pretensamente superior. Pretensamente. Por que uma pessoa vai ser arrogante se ela não se sente inferior? Uma pessoa equilibrada, ela não se sente nem superior nem inferior. Ela é ela sem comparação com ninguém. O arrogante, para esconder a sua inferioridade, bota uma máscara de superioridade. Eu estou cansado de ver. Antigamente eu ficava zangado com os arrogantes. Agora eu olho com pena para eles. Digo, esse cara precisa se mascarar de tão importante assim. Às vezes se transforma só no idiota pomposo. Exatamente. E essa pessoa que eu conheço também, que eu citei aqui, ele comprava entre aspas, a simpatia que ele sempre queria almejar. Chegava num posto de gasolina e abastecia 50 de gasolina, ele dava 50 para o frentista de caixinha. Abastecia sempre naquele posto. Ele botava 50 de gasolina e dava 50 para o frentista. Aí o que acontecia? Quando ele estava com alguma pessoa dentro do carro que seria de interesse dele, para negócio, alguma coisa assim, ele ia abastecer naquele posto e parava lá o frentista naquele horário. Frentista, aí o frentista, fulano, seja bem-vindo, olha quem está aqui, gente, olha ele aqui e tal, não sei o que tem. Aí a pessoa que estava com ele ficava impressionada, falava, o cara realmente esse tem simpatia jorrando pelo ladrão, mas ele comprava. Eu ia na Barra, a gente ia na Barra, e tinha uns restaurantes mais chiques da Barra, a gente ia almoçar, jantar lá, ele pagava 150 na conta e dava 100 pro garçom. Ele gastava muito dinheiro comprando simpatia, entendeu? Aí quando chegava lá outro jantar, que ele ia lá com outro, fulano, olha que sua mesa está lá, está reservada, vem comigo, tal, não sei o que tem aqui. Não quer dizer, as pessoas olhavam e falavam, poxa, realmente esse cara é muito simpático. Então as pessoas compram a simpatia. Simpatia se compra? Eu aprendi uma lição contigo, porque eu vou no posto de gasolina, vou com a bicicleta, quando eu vou de bicicleta no posto de gasolina, o que você quer? Assim, não. E eu que tenho que botar ar no pneu, porque o que você quer já bota a viola no saco.
Quando eu vou de carro, pois não, doutor. É assim mesmo. Eu vou levar uma verba para gorjeta. Doutor Luiz Aibine, nesse assunto que nós estamos falando, pessoas viciadas, conflitos, qual seria uma moral da história aí? Ô, Dilon, como você disse, viver com pessoas viciadas em conflito é como viver num campo minado, vai explodir. Essas pessoas têm um perfil muito específico, que é caracterizado por um comportamento orientado apenas para desestabilizar, a quebrar o equilíbrio familiar, criar disputas entre vizinhos, batalhas campais em qualquer cenário. Buscam compulsivamente conflitos. Os viciados em conflitos, muitas vezes, pretendem glamorizar seus defeitos, chamando eu tenho uma personalidade forte. Bobagem, papo furado. Apenas são pessoas machucadas que criaram padrões de arrogância para esconder suas inseguranças. E não é difícil identificar essas pessoas, pois, em geral, elas apresentam essas características que eu vou citar. Tendência a culpar os outros por qualquer frustração ou problema que tiverem. A culpa é dos outros. Nunca assumem a responsabilidade por nada. O mundo sempre está contra elas. E é comum que elas reforcem com um pensamento conspiratório. São mestres de ver teorias de conspiração. Elas também têm pensamentos de tudo ou nada. Não refletem, não levam em conta os pontos de vista alheios e são capazes de romper qualquer relacionamento, inclusive amorosos e de amizade, só porque foram contrariadas. Elas também têm incapacidade de controlar as emoções. Geralmente mostram reações exageradas, como gritos, explosões de raiva, etc. E também têm comportamentos extremos, de autoconflito, ou seja, elas agem de forma violenta, quebrando coisas, empurrando e agredindo. O ideal seria cortar qualquer tipo de relacionamento com essas pessoas, mas nem sempre é possível. Às vezes se trata de um familiar, de uma mãe, de um pai, de um filho, ou de um colega de trabalho ou chefe, e se afastar não seria uma opção muito viável. Vamos aprender aqui como conviver da melhor forma e com o mínimo desgaste. Nem tudo nessa vida se resolve saindo pela porta dos fundos, colocando distância ou excluindo alguém da nossa lista de contato. E aí, Shirley, o que você acha? Eu tô aqui admirando o que o Luiz está falando, e é por aí mesmo, né? Quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Geralmente as pessoas têm essa sensação de que elas sempre são corretas. E eu gostaria de falar, já que ele citou tudo isso, é importante que você que está na outra ponta recebendo todo esse conflito, identifique. Às vezes essa pessoa atrai pessoas de conflitos, pessoas que são viciadas em conflitos, porque ela é vulnerável emocionalmente. Eu vejo isso, é muito comum. Mulheres que são submissas, homens também, tá? Homens que têm essa sensação de inferioridade entram em relacionamentos tanto de trabalho quanto de relacionamentos amorosos com pessoas conflituosas e aceitam tudo achando que são salvadoras, que vão ajudar aquelas pessoas a mudarem de vida, que elas vão mudar por amor, e isso não acontece. Na realidade, isso não acontece. E ficam o tempo todo num momento de sofrimento, numa sensação de sofrimento, de que vai melhorar e não melhora. Por quê? A pessoa que é conflituosa muitas vezes não enxerga que ela é dessa maneira, e se enxerga também está numa zona de conforto porque o outro suporta exatamente como ele é. A gente criou essa programação comportamental, né, que eu tenho que aceitar o outro exatamente como ele é, sem criticá-lo. Eu preciso avisá-lo que a forma como ele está lidando com a vida não é saudável para a gente, né? Agora, eu tenho uma visão diferente um pouquinho. Desculpa, John, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da Shirley. Não contrária, mas diferente. A pessoa tem uma visão de si, tem uma posição na vida de vítima. Eu me sinto uma vítima, isso vem lá da infância, eu não vou entrar nos detalhes, mas a pessoa se sente vítima. Para mim, que eu seja vítima, eu não preciso ter um perseguidor. Sim. Pode ser o governo, pode ser a Rússia, né? O Putin, o pai ou o parceiro que eu escolho para conviver. Uhum. Então, há um encaixe maravilhoso. Quando eu pego uma pessoa viciada em conflito e outro que seja vítima, há uma interdependência neurótica. Aí eu digo, aí casaram-se,
e foram infelizes para sempre, cada um realizando sua programação neurótica. A vítima se tornando cada vez mais vítima, está vendo como é que eu sofro? Minha mulher, meu marido faz isso, me diz aquilo, papapá. E o viciado em conflito, o cônjuge viciado em conflito, está vendo, é um idiota, não faz nada direito, tem que mandar fazer tudo, é um burro. Então, a interdependência neurótica entre alguém que quer agredir, um perseguidor, e uma vítima. A vacina gerou vários viciados em conflitos, dos que tomam e dos que não tomam. Não aguento mais essa polarização. Ela é criada por geradores, por pessoas viciadas em conflitos, doutor Luiz Aibinder? Não, a polarização vem da opinião oposta. Um é a favor, outro é contra. Fla-flu, preto, branco, tudo ou nada, 880, ou está meu a favor, ou está contra. Isso daí não é a criação de conflito. A criação de conflito vem quando um quer impor seu ponto de vista ao outro. Você não deve tomar vacina ou você deve tomar vacina. Aí começa aquela discussão tola, porque cada um faz o que quer. Então não tem, é uma polarização muito tola e cada vez mais eu vejo o mundo mais polarizado, infelizmente. As pessoas não têm respeito às diferenças de opinião. Cada um, o teu óculos que você usa mental não serve para mim, porque a tua visão é diferente da minha. E o meu óculos também não serve para você. Cada um tem um ponto de vista, mas o ponto de vista é só a vista de um ponto, não é uma verdade. Do jeito que eu vejo a questão é desse jeito, do jeito que você vê é de outro jeito. Viva do teu jeito, eu vivo do meu. Uma homenagem a Frank Sinatra cantando My Way, do meu jeito. Então, eu quero dizer para você, Sirlei, que você, baseado nisso que ele está falando, cada pessoa tem seu jeito de ser, cada pessoa... essa situação, né, dessas contradições entre o viciado em conflito e a pessoa que consegue se esquivar. Você, quando dá o seu treinamento, você usou, num último que eu vi, não sei se é uma técnica sua ou você fez uma alusão a passagens da vida do indígena, né? O que você utiliza, que tipo de comparativo você faz? O indígena, ele vive assim em outro contexto, em outro mundo, que foge desses mundos dos viciados dos conflitos, eles têm técnicas próprias de convivência. Por que você cita o indígena em seus treinamentos? Porque nós temos várias culturas dentro de um país que é muito dinâmico, né? Nós temos um país muito diverso. E a gente aprende muito com toda essa diversidade. Nós temos, por exemplo, a influência dos portugueses. Os portugueses, eles são bem mais pragmáticos. Enquanto esse calor humano muito próprio do brasileiro, até mesmo o nosso português mamá, papá, mamãe, papai, esse jeitinho carinhoso veio dos nossos ascendentes africanos, todos aqueles que trazem esse calor humano, assim como o indígena. O indígena é muito família, só que também tem suas personalidades conflituosas, como temos no homem branco, no homem negro. Sim. Em qualquer lugar tem as pessoas que gostam de conflitos e muitas vezes querem impor as suas ideias, como disse bem o Luiz, tem a ideia de que eu estou certo, tenho um ponto de vista, que é o meu ponto de vista, e quero impor isso. Existe isso, só que eles buscam muito apaziguar. Tá, beleza, você está falando sobre isso. E, de fato, o que você está falando é verdade? E, de fato, o que você está dizendo é bom para todo mundo? Então, existe uma abertura de relacionamento de que você está dizendo que isso vai ser muito bom para a gente, mas prova para a gente que vai ser muito bom. E, às vezes, a gente encontra pessoas nos relacionamentos de trabalho que querem impor uma ideia, impor uma proposta muito autocrática, muito baseado na perspectiva deles de que vai ser bom. Mas, de fato, vai ser bom para a empresa? Mas, de fato, vai ser bom para todo mundo? Então, o que a gente pode se inspirar em toda a cultura indígena é que buscar a empatia, tá? E vai ser bom para todo mundo? Essa é a frase. Coletivo, né? Vai ser bom para todo mundo? Ok. Bom, doutor Luiz Aibinder, pensamento do dia. Chegamos ao final do programa, hein? Que rapidez, passou muito rápido hoje. Passou voando. Pensamento do dia, Odilon.
Algumas pessoas causam felicidade quando chegam e onde chegam. Outras causam felicidade quando vão embora. Conheço Muito um boa. monte, conheço um monte. Conheço um monte conhecido também como Espalha Brasa, lá em São Paulo é assim. Quando o cara chega na festa que tá aquela roda de amigo conversando, que ele aponta na porta, cada um vai pro lado, um vai pro banheiro, o outro vai fumar, o outro vai não sei onde, o outro vai pegar um drink para sair para aquele cara não chegar na roda. É o famoso Espalha Brasa. Cirlei, Eu muito conheço, obrigado. eu conheço, Odilon, outro termo, mas eu não posso falar no ar, vou Não. falar fora do ar depois, Depois, fora sobre do as ar. pessoas viciadas em conflitos. A minha educação não permite. Queremos agradecer muito a sua participação, Cirlei. Quais as suas redes sociais que a gente possa procurar vocês, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho? Fala pra gente aí no seu Instagram, por exemplo, qual é o Eu link? estou no Instagram, @cirlei.neto. Em todas as outras redes sociais, Facebook, canal do YouTube, próprio LinkedIn, todos eles é por Cirlei Neto. Certo. E a Cirlei já esteve há muito tempo aqui conosco também, com um programa que ela falava qual é você é a sua marca. E você é sua marca. Você que tem que saber com quem que você anda, com quem que você quer se relacionar, com quem que você quer trabalhar. Isso tudo faz com que você tenha a sua marca e ganhe seu espaço no mercado de trabalho e na sua vida também. Cirlei, muito obrigado. Suas considerações finais. Enfim, cadê? Tá lá, Cirlei Neto, tá? Para vocês acompanharem. Roda lá deixa eu ver o que tem no Instagram dela, lá, quantas informações tem lá, ela nas palestras dela, né? Essa é uma moça proativa, né? Que se fala. Ela é alfa, né? Então, para você que quer conhecer verdadeiramente a sua história, né, de vida, o que está precisando, o que está faltando para você se dar bem na sua carreira profissional, Cirlei, contrate aí, empresário. Leva a Cirlei para fazer palestras aí na sua empresa, que você não vai se arrepender. Grande abraço, considerações finais, beijinho para quem? Eu quero agradecer mais uma vez por a oportunidade de estar aqui no programa Luz da Psicologia, com o Dr. Luiz, com o Odilon. E eu quero dizer, assim como ele falou, não seja essa pessoa desagradável. Seja a pessoa que as pessoas se alegram com a sua chegada e não se alegram com a sua despedida, a sua saída. E tudo é possível, tudo é reprogramável. Basta que realmente você queira mudar. Doutor Luiz Aibinder, até a semana que vem, com muito carinho que eu tenho pelo senhor. Tenha um ótimo final de semana.